Audio Jungle. Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar realizado pelo Pencad. Desta vez iremos falar sobre o ambiente Live Editor aplicado em sala de aula. É um ambiente que se destina tanto a alunos quanto a professores. Ele vai facilitar o aluno ou o professor fazer a parte de código, de programação no MATLAB, e também formatar, né? Ao mesmo tempo que o usuário coloca o código, ele consegue formatar como um documento este código, né? Gerando aí alguma apresentação em PowerPoint, alguma documento, algum arquivo em PDF, e assim pode servir como um trabalho de entrega para avaliação, ou até mesmo algum resumo de aulas já vistas, né, em sala. Então, é um ambiente muito prático, tá? Além do código, o usuário consegue inserir aí hiperlinks, parte de imagens, formatar o texto. Então, irei demonstrar uma demo MATLAB aqui, onde eu aplico esse ambiente Live Editor com código. Então, aqui comigo estão o Bruno, da parte de marketing, me dando suporte. A Fernanda também está aqui para dar um suporte para vocês, referente a perguntas. Então, vamos seguir aqui a nossa apresentação. Como é que será a nossa agenda de hoje? Uma breve introdução aí do que é o MATLAB, o que é o Simulink. Depois iremos para a definição de Live Editor, suas características, o seu diferencial que ele tem referente ao editor normal, ao script tradicional do MATLAB. Veremos aí 2 user stories acadêmicos muito interessantes e, por fim, deixaremos um espaço para dúvidas e perguntas. Então, só para nós contextualizar, né, onde que entra o Live Editor, quando eu falo de MATLAB, quando eu falo também de toolboxes, o MATLAB, como vocês sabem, ele é uma linguagem de programação. Ele começou como um sistema só para cálculos de matrizes e hoje ele tornou-se aí uma linguagem de programação, né, um sistema computacional que resolve aí problemas técnicos, de ordem técnicas. O MATLAB em si é um software basicamente para modelagem, simulação, análise de dados. Ele possui cerca de 1000 funções já pré-definidas, um MATLAB básico sem toolbox nenhuma. Todas essas funções já são testadas, validadas, estão prontas aí para o usuário empregar em sua programação, em seu algoritmo. Além das funções básicas aí da versão do MATLAB, essas cerca de 1000 funções, temos também as ferramentas específicas, que elas se destinam a áreas de aplicações, que são as toolboxes. Então, só para citar alguns exemplos aí, temos toolbox para a área de biologia, finanças, o assunto aí, né, que é atual, o assunto do momento, que é a parte de data science, machine learning, deep learning, IoT, ou seja, toda essa área aí de aplicação envolvendo também inteligência artificial, essa área de dados, processamento de sinais, processamento de imagens, visão computacional, robótica, sistemas de controle, mecatrônica, enfim, é um leque bem amplo aí de aplicações onde o MATLAB tem ferramentas que irá atender o usuário. Essas ferramentas, né, as toolbox, elas habilitam o MATLAB para ser empregado assim, né, por professores ou por alunos como um complemento às atividades que são vistas em aula, tá? Em cursos acadêmicos, como só para introduzir alguns aqui, mencionar alguns, toda aquela parte de cálculo base, né, da engenharia,
biologia, química, a parte de computação, referindo-se à introdução à programação, ciência de dados, deep learning, a parte também muito utilizada do MATLAB em algumas disciplinas envolvendo ciências da terra, do mar e atmosféricas, engenharia biomédica, engenharia de computação, elétrica, mecânica, aeroespacial, também nas licenciaturas de matemática e física, o MATLAB pode ser utilizado, e até psicologia e neurociências, né? A gente quase não escutamos falar do MATLAB empregado nesses cursos, mas temos sim, inclusive alguns exemplos de MATLAB aplicado nessas áreas, além na parte de economia, né? A parte de econometria também, finanças, robótica, sistemas de controle, enfim, tem uma série aí, gama de cursos que o MATLAB consegue ser utilizado. Vale destacar aqui também que o MATLAB, né, quando a gente fala que ele é um software flexível, é por causa da capacidade que ele tem de importar dados aí de outras plataformas, da possibilidade também que eu tenho em conectá-lo com outros hardwares. Um exemplo aqui, um hardware muito utilizado por vocês do ambiente acadêmico, o Arduino, o Raspberry Pi também, são exemplos de hardwares que eu posso utilizar junto com o MATLAB. E eu digo que o MATLAB é extensível por causa da possibilidade de eu adicionar novas ferramentas de acordo com a minha necessidade, de acordo com a minha aplicação. Então, isso tudo torna o MATLAB um ambiente de programação, uma linguagem de programação extremamente versátil. Também eu destaco aqui que o MATLAB pode ser utilizado nos sistemas operacionais Windows, no Mac e no Linux. Tá? O usuário que estiver mais acostumado com um desses três não encontrará problema se ele quiser utilizar o MATLAB. Então vamos avançar aqui. Aqui basicamente é o fluxo de dados do MATLAB, ou seja, na entrada eu tenho arquivos, tá? Eu posso pegar aí documentos em TXT, em Word, e trazer para dentro do MATLAB. Eu tenho a parte de software também, que pode ser uma entrada, por exemplo, um banco de dados, ou um outro software, Python, por exemplo, tá? Se eu quiser trazer alguma rotina feita em Python e vice-versa, para o MATLAB eu também consigo. E temos, por último, hardware como forma de entrada, citando mais uma vez aqui o caso do Arduino, né? Se eu quiser gerar entradas, receber saídas do Arduino, utilizando o MATLAB, o usuário também consegue. Então, uma vez que pegamos esses dados, né, de entrada e enviamos para o MATLAB, lá dentro eu começo a fazer o meu processamento daqueles dados, né? Então, pode ser uma modelagem, simulação, pode ser uma visualização e análise de dados, e pode ser também um desenvolvimento de alguma aplicação, né? Alguma interface, algum aplicativo. Até chegar um momento que queremos exportar os dados trabalhados, né, que chega no momento aí da saída, e eu posso fazer isso por meio de relatórios em PDF, em HTML, por meio de aplicações, né, de aplicativos que eu desenvolvi dentro do MATLAB, e também gerar códigos, por exemplo, código C, C++, as bibliotecas de .dll também eu consigo. Então, esse é o fluxo de trabalho do MATLAB, né, que envolve esses grandes blocos aí. Entrada, MATLAB, né, onde vai ocorrer todo o processamento, e a parte de saída. Aqui, basicamente, embora o ambiente Live Editor eu não consigo utilizar no Simulink, é só dentro do MATLAB, mas para todos aí saberem, né, quem não conhece o Simulink, que ele é um ambiente que está dentro do MATLAB, ele é um ambiente de diagrama de blocos. Lá eu não trabalho de forma programática, como no MATLAB, não trabalho com linhas de códigos, mas sim com diagramas que representam sistemas.
e posso fazer nesse ambiente modelagem, simulação, análise, parte de teste e verificação do meu projeto, tá? E também é onde eu implemento aí a metodologia de Model-Based Design, que é aquela metodologia onde que eu faço primeiro o meu modelo virtual, faço todos os testes, verificações, e aí sim eu implemento no modelo físico, tá? Então, rapidamente, tá? Esse é o conceito aí do Simulink. O que que é o Simulink? E aqui mais ou menos voltando um pouco, né, no Model-Based Design, mais ou menos o fluxo de trabalho aí, além de ser uma metodologia, praticamente é o fluxo de trabalho do Simulink. Então, notem na figura do lado direito de vocês da tela, eu tenho os modelos virtuais do Simulink, onde que eu faço toda a parte de especificação, de projeto, geração de código e teste e verificação. E se ocorrer algum problema já, por exemplo, quando eu faço a verificação, o teste, ocorre um problema nessa última fase, acontece que eu posso já voltar direto no modelo virtual, fazer as alterações, por exemplo, no caso de alguma especificação que não esteja correta, e aí sim fazer todo o processo, né? Então eu não preciso aí fazer isso utilizando um modelo prático, um protótipo físico, tá? Eu faço tudo virtualmente. Aí sim, quando eu valido, eu parto para os meus protótipos físicos. Então, todo esse trabalho, né, toda essa metodologia faz com que haja redução de custo, tenha também redução de prazo de entrega do meu projeto, tá, do meu produto, e por fim eu ganho também desempenho, uma vez que a qualidade aí do projeto ela é aumentada, tá, por ser feito, testado e validado tudo virtualmente, e também vou gerar inovação com isso. Então, basicamente, é assim que o Simulink trabalha, é assim que são desenvolvidos os projetos no Simulink. Então, sem perda de tempo, vamos falar um pouco do Live Editor, uma vez que eu passei o contexto para vocês. O Live Editor ele é um ambiente interativo do MATLAB, onde encontram-se códigos, textos, imagens, hiperlinks. Se o usuário quiser também colocar tabelas ou algum menu interativo, menu de controle, também ele consegue. E isso tudo estará dentro de um mesmo ambiente, dentro de um mesmo espaço de trabalho. O código e os seus respectivos resultados são mostrados juntos, ou seja, diferente no script tradicional do MATLAB. Se eu quiser plotar um gráfico, eu faço toda a minha programação, faço a função plot, e aí o gráfico vai abrir numa outra janela. Aqui não. Vocês notarão que o gráfico aparece no mesmo ambiente, né? Não vai abrir janela nenhuma, nenhum outro ambiente. Tudo estará na mesma tela já para o usuário visualizar. E também é possível utilizar ferramentas interativas para adicionar e formatar figuras e textos, por exemplo, colocar controles. Quando eu falo controles, seriam basicamente aquelas caixas de diálogo, né, checkbox, ou algum menu em cascata. Mostrarei isso na demo aqui feita do MATLAB. Também consigo aí colocar índices, né, tópicos, enfim, tem uma série de recursos para a formatação do meu script. Também eu consigo aí dividir em sessões, tudo que eu faço aí no Live Script, né, para ficar melhor organizado, principalmente se o código foi muito grande. Também o próprio Live Script fornece aí dicas de programação, tá, na parte de debug. Então aí são alguns recursos que o Live Editor apresenta, coisa que eu não consigo encontrar no editor tradicional do MATLAB. Aqui, basicamente, o que essa figura quer dizer. Então, ao inserir textos, imagens, links, equações também, eu posso até utilizar o LaTeX, e controles interativos no Live Script desenvolvido, o usuário produzirá um documento totalmente personalizado,
do jeito que ele quer, do jeito que ele imagina que seja aquele documento, gerado a partir do código que ele desenvolveu. Então, ao fim do processo, o usuário pode compartilhar esse Live Script com outro usuário ou gerar aí alguma documentação, PDF ou até mesmo HTML, no caso aí do usuário querer mostrar, né, em aula ou alguma palestra que ele fez aí utilizando a formatação e a programação do Live Editor. Então, tudo isso vai facilitar, né, o ensino, o aprendizado, tanto por parte do aluno quanto por parte do professor, e vai ser assim, uma ferramenta de muito útil, né, para complementar o que o aluno vê em sala de aula. Neste slide aqui estão algumas diferenças do Editor com o Live Editor. Então, no Editor, que é o script tradicional do MATLAB, o ambiente destina-se apenas à programação de código, não tem a possibilidade de inserir e formatar textos, nem imagens e nem links, coisa que não ocorre no Live Script, no Live Editor, tá? Que ele já permite colocar todos estes recursos. Outro ponto também a destacar é que para a visualização da saída dos dados, novamente citando aqui os exemplos de gráficos, o usuário navega entre diferentes janelas e ambientes, no caso do editor, porém no Live Editor, como eu já mencionei para vocês, e veremos aqui na demo MATLAB, o resultado final, a saída, é gerada no mesmo documento, sem a necessidade de eu abrir uma nova janela ou um novo documento, um novo ambiente, desculpa. Então, dito isso, vamos para a demo MATLAB. Vou pegar aqui, executá-la. Tá, então, este é o ambiente Live Editor. Então, aqui notem, eu vou falar um pouquinho de derivadas, como se fosse um documento simples, né? Imagine que isso é um trabalho aí feito por um aluno, está vendo derivada pela primeira vez. Aqui está bem simples, tá? A definição. Então, o que eu coloquei, né? Note que eu coloquei o título, eu coloquei a parte de índice, inclusive esse índice já tem um link que me leva direto aos tópicos desejados. Daí eu coloco, né, toda a definição de derivada. Aqui eu utilizei a ferramenta de equação aqui do MATLAB para formatar bonitinho esses valores simbólicos. Coloquei também aqui mais símbolos referente à derivada. E aí eu chego já na parte de código. Desculpem. Então aqui no caso, deixa eu voltar aqui. Eu estou calculando aqui a função cosseno, escolhendo a função cosseno para calcular a derivada, e aqui é o gráfico correspondente. Tá? É o gráfico da função, desculpem, e aqui o gráfico da minha derivada. Então, quando eu falei para vocês que eu consigo inserir menus de controle, no caso aqui eu coloquei um menu em cascata. Tá? Então, esse aqui é o resultado referente à derivada do cosseno. Vamos supor que eu coloquei alguns outros exemplos, eu quero referente à função seno. Tá? Então, ele já calcula aqui a derivada direto, atualiza os gráficos, notem aqui, tá? Ele já calcula a derivada também do seno, e assim sucessivamente para as outras funções, tá? Que eu coloquei como exemplos aqui. Tá bom? Então, notem que é tudo interativo, é como se fosse uma aplicação que eu construí, eu só coloco, ajusto aqui os valores que eu quero, né, para ele gerar, esse ambiente de programação, gerar para o usuário os gráficos. No caso aqui, ele está pegando os gráficos da função e depois da derivada de fx. Notem que toda essa parte aqui de programação, se eu quiser, por exemplo, ocultar, né, essa parte de programação, eu também tenho essa opção, que é aqui, Hide Code. Então, notem aí que só fica a parte gráfica, né, a parte de textos. Ele está executando aqui.
Prontinho, ele está calculando. Ele vai calcular agora a derivada. Também tem a opção de colocar, né, os resultados finais numa tela ao lado. Notem que eu coloquei os gráficos aqui no lado direito do código e do texto. Então, eu tenho várias formas aí de visualização dos trabalhos feitos aqui neste ambiente. Tem outras opções, né, como salvar em PDF, em Word. Tem vários menus aqui de opções também, imagem, hiperlink, texto, tudo que eu quero aí adicionar no Live Editor. Aqui embaixo eu continuo ainda falando sobre derivadas. Eu já entro aqui no tópico das ordens das derivadas. Inseri aqui uma figura. Note que é tudo no mesmo documento. Só voltando aqui um pouquinho na parte de gráficos, note que a partir do momento que eu executei, né, o gráfico aparece na mesma janela do que o código, não abriu nenhum outro ambiente para eu visualizar o gráfico. Tá? Ele já aparece embaixo do código, isso também é bastante útil para o usuário. E por fim, chegamos aí no exemplo referente a determinar a aceleração de um corpo. Né? Então, nós conhecemos a função espaço, né, que vai determinar a posição do corpo que se move em linha reta. E aí eu coloquei aqui a primeira derivada, né, será a função velocidade. Depois eu calculei aí a segunda derivada, né, de S, que refere-se à aceleração. Isso tudo foi feito no editor aqui do MATLAB para equação, essa formatação aqui. E aí vem para a parte de cálculo. Né? Então, conhecida a equação abaixo, determine as equações da velocidade e da aceleração no instante t. Então, foi isso que eu fiz aqui no gráfico. Tá? Derivei a posição, ele já está girando meu gráfico aqui. Cheguei na velocidade, através da posição. Ok? E aí, derivando a velocidade, cheguei no resultado da aceleração e o seu respectivo gráfico. Tá? Eu consigo também manipular esse gráfico, colocar, aumentar ou diminuir meus eixos aqui, tirar essa parte de grid, colocar uma legenda, enfim. Tem várias formas aí de eu conseguir personalizar o gráfico. Tá? E notem que quando eu falo que eu consigo colocar hiperlink, são esses tópicos. Né? Aqui no caso eu coloquei mais informações referente ao Live Editor. Se eu clicar aqui, deixa eu mostrar para vocês. Ele irá abrir uma tela. Tá? Ele foi para essa tela aqui, direto do site da Mefrogs, a parte de documentação do Live Editor. Tá? Então, é muito interessante essas funções aí que apresenta, que são disponibilizadas, vamos dizer assim, por esse ambiente. E sem esquecer de mencionar também, né, pessoal, que eu não falei, deixa eu abrir só o MATLAB para ver onde que a gente acha aí o Live Editor. Deixa eu pegar aqui para vocês. Então, a partir do momento que eu começo aí, dou start no meu MATLAB, então aparece essa área de trabalho. O Live Editor seria aqui, ele fica bem do lado do script tradicional. Né? Deixa eu abrir aqui para vocês verem. O script tradicional é esse aqui, né? Do MATLAB, aqui eu só coloco o código. Deixa eu colocar minha janela prontinho, fica um do lado do outro aqui. O Live Editor, ele está aqui, ó. Então aqui ele abriu um novo documento. Essa é a cara que ele tem. Legal? Então não tem muito segredo. Eu vou salvar aqui o nosso exemplo em PDF para vocês verem. Deixa eu pegar a demo aqui. Deixa eu trazer ela para a tela, porque eu estou compartilhando. Ah, tá aqui, ó. Pronto. Deixa eu tirar ela da tela para ficar melhor a visualização. Então, uma vez que eu fiz, né, todo o procedimento, todo o meu documento, eu tenho as opções de imprimir, tá? Em tempo eu consigo também converter
um live script em script e vice-versa. Tá? Então, se eu quisesse, a partir deste documento, gerar aí um script tradicional do MATLAB, eu também consigo. Então, eu quero gerar um documento em PDF, eu exporto para PDF, escolho aí o local, né, de gravação, no caso aqui eu quero essa pasta, e coloco para salvar. Então ele já vai formatar todo o documento do Word. Vamos dizer que eu sou um aluno, o professor pediu um trabalho aí complementar derivado para a nota, então o aluno aí faz, né, no MATLAB. Deixa eu mostrar aqui para vocês como ele fica. Então ele fica formatado deste modo, tá, pessoal? Notem que ele já coloca os índices, as páginas, né, colocou os gráficos, os títulos também estão aqui, o exemplo que eu fiz, né, até chegar na aceleração de um corpo, fazendo a derivada da velocidade, desculpem, de S, de V, até chegar em A. Tá? Notem que ele formata tudo já pronto para o usuário, coloca os números, né, nas páginas, inclusive colocando o link também. Legal, ele já coloca o link pronto para fazer referência a alguma informação adicional. Tá? Então, basicamente é isso, tá, pessoal, que eu queria mostrar hoje, até para conhecimento aí, né, dos professores e dos alunos. Antes de terminar, eu só vou passar voltar um pouco na nossa apresentação. Para quem está interessado em mais informações, este é um link do Live Editor, tem toda a parte de documentação nele, tem mais explicações, eles entram mais a fundo aí. Inclusive, acho que, se eu não me engano, tem até exemplos que eu já consigo baixar no meu software, no MATLAB. E a parte aqui de User Story, dois User Story acadêmicos. O primeiro aqui, o MATLAB foi utilizado para prever crises financeiras em mercados emergentes. Tá? Então, é um desafio que essa Universidade de Georgetown tinha. Então, eles fizeram toda essa parte, né, de machine learning, como está aqui nos resultados, né, modelos com maior capacidade preditiva, um programa para evitar desastres financeiros, novos ferramentas de pesquisas para os próximos alunos. Então, eles utilizaram tudo através do MATLAB, a programação do MATLAB, e o outro User Store também aplicado aqui na academia, bem interessante para mostrar do que o MATLAB é capaz, né? Foi nesse instituto acadêmico, onde que eles restauraram o movimento aí do braço e da mão de um homem paralisado, tá? Então, eles tinham que restaurar, o desafio deles era restaurar o controle do braço e da mão de um homem tetraplégico, processando os sinais de um conjunto de eletrodos implantado em seu cérebro. Tá? Eles utilizaram, né, a solução, eles utilizaram o MATLAB para analisar amostras de sinais, também empregaram aí machine learning para classificação, até chegar no resultado de o controle sobre a mão e o braço paralisados do paciente foi restaurado, ou seja, né, ele já conseguia mover aí o braço e a mão também. Desempenho do processamento em tempo real alcançado, tá? E a colaboração interdisciplinar foi feita também neste projeto, uma vez que envolveu vários estudantes de várias disciplinas, engenharias, a parte de biomedicina, biotecnologia, enfim. Então, são dois exemplos aí de cases de sucesso. Está no site da Mefrox, temos as fontes aí embaixo na tela, para quem quiser ter mais informação de como foi feito. E agora o espaço aí para dúvidas e perguntas. Quem tiver com alguma questão, pode mandar aqui para a gente esclarecer, tá bom?
Pessoal, só tirando uma dúvida, o ambiente Live Editor ele está presente em todas as versões do MATLAB, seja acadêmica ou aquelas para o setor já comercial, não tem diferença, porém ele é mais utilizado pelo que nós vemos, tá? Inclusive através de exemplos que ele é mais empregado por professores e alunos, tá bom? Então, só respondendo aqui uma pergunta. Pessoal, só mostrar alguns aqui menus que eu tenho no Live Editor, né? Além daquele que eu coloquei, aquele foi um menu em cascata. Deixa eu voltar aqui um pouquinho na demo, inserir. Então eles ficam neste menu aqui, tá? Nesta barra aqui. Aqui notem que aqui tem a seção, né, de dividir aqui em seções o meu código. Então essa é a parte de controle, tá? Então eu tenho essas opções. Poderia ser um slider. O menu em cascata foi o que eu coloquei. Eu também tenho o checkbox, o campo de edição, ou seja, aqui eu consigo escrever, né? No caso aqui, vamos supor, eu colocasse o campo de edição no lugar do meu menu em cascata. Então, se eu quisesse a derivada aí do cosseno, então eu digitaria no meu campo de edição cosseno. Então, ficaria, né? Fx igual a o campo de edição e dentro dele cosseno. E assim ele já calcularia a minha derivada. Também eu tenho um botão aqui, né? É um outro item, recurso que eu consigo colocar no meu documento. Tá? Então, para ilustrar aí para vocês quais comandos que eu tenho aqui de controle. Aqui é o código mesmo, a parte de imagem que eu já coloquei imagem, o link. Lembrando aqui que eu tenho LaTeX também, ok? Eu consigo trabalhar, ou a ferramenta de equação do próprio MATLAB. Tá? Então, são alguns aí recursos que eu consigo colocar nos arquivos feitos no Live Editor. Pessoal, então não tem mais perguntas aqui, tá? Então agradecemos aí a participação de todos. Mais um webinar. Peço para que vocês fiquem aí atentos à nossa agenda. Qualquer coisa no nosso canal da OpenCAD no YouTube, vocês conseguem rever aí apresentações já feitas, webinars já realizados. Tenham um bom dia para todos, tá? E uma boa semana para vocês. Até mais.